tem gente que tem uma guerra na família, tem gente que tem uma guerra com o filho drogado, ou coisa parecida, né? Tem gente que tem uma guerra financeira, às vezes uma pessoa doente. Eu sei que nós estamos em guerra o tempo inteiro, tanto uma guerra física quanto uma guerra espiritual. E como se comportar? Aqui o rei Ezequias, um grande líder, né, que era o rei daquela época dele, nos ensina, né? E a primeira coisa ele fala assim no versículo 7, ele fala: esforçai-vos e tende bom ânimo, e não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, por causa do adversário. Então, a primeira coisa, o que eu tenho? Qual é o meu comportamento? Eu tenho que me esforçar. Eu não posso, né, afrouxar, como diz a Bíblia. Porque a Bíblia diz, né, se a gente afrouxar, se a gente relaxar em tempo de angústia, a gente vai ter uma força muito pequena. Mas se eu lutar, a minha força vai aumentar. E se eu lutar com as armas do Senhor, se eu entender que Deus está comigo, aí vai ser muito melhor. Então, esse tem que ser o meu comportamento. A primeira coisa é eu me esforçar. O que é esforçar, pastor? Gastar energia, tanto física quanto espiritual. É verdade. Se alguém estiver com um problema físico, se ele não gastar energia para resolver aquele problema, se ele não impor força, não vai resolver. Então, o primeiro comportamento numa guerra é você gastar energia, você usar força. Por isso que ele fala: esforçai-vos. Tem esforço. Mas não só o esforço não pode ser apenas do lado físico. Tem gente que se esforça muito fisicamente. Tem uma grande disciplina, trabalha bastante, mas muitas vezes larga a batalha espiritual de lado. A batalha espiritual de lado. E o Satanás, ele não tem compromisso com trabalho físico. Ele vai atuar do mesmo jeito. Agora, a gente precisa de uma outra frente de batalha. Eu não sei se você já viu como são as guerras, elas têm frente de batalhas. Elas têm vários tipos, né? Tem aqueles caras que são os flecheiros, né? Eles ficam para proteger e atacam de longe. Hoje, claro, é usado, né, outro tipo de armamento, mas naquela época era. Tem os que estão na frente, tem os estrategistas. Então, espiritualmente, não é diferente. A gente tem que lutar, né, com as armas do Senhor. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. Então, você está numa milícia de luta. Você é da milícia do Senhor. Milícia na Bíblia não é pejorativo. Então, nós temos que lutar, né, com as armas do Senhor. E nós temos uma arma poderosa que é a oração. É verdade. Nós temos uma arma poderosa que é na oração. Mas não adianta eu conhecer a arma se eu não uso. Se eu não esforço. É verdade. Eu tenho que me esforçar em estar orando. Eu não sei qual a batalha que se estabelece na sua vida, mas você tem que estar orando. Uma das diretrizes da nossa igreja é a oração. É verdade. Tem aqui o culto das irmãs que é de oração, tem a sexta-feira que é de oração. A gente sempre motiva o povo a estar orando. Por quê? Porque é uma batalha. Porque é uma guerra. E a gente tem que se esforçar para isso. Se você não se esforçar para orar, sabe o que acontece? Você vai largando de lado. Você vai largando de lado. Essa é uma das questões da nossa vida. Às vezes, o nosso culto de oração, às vezes não, ele era bem frequentado. E tinha gente aqui que estava direto. Aí foi deixando de orar uma vez, foi deixando de vir depois, aí foi relaxando. Na nossa vida espiritual não pode ser assim. Paulo diz orar sem cessar. Por que Paulo fala para a gente orar sem cessar? Porque Satanás ele não para de atacar. Então eu preciso, né, me esforçar
com as armas do Senhor, com as armas espiritual. Outra arma que a gente tem que usar é a palavra de Deus. E a palavra da profecia, o que é a palavra da profecia? Aquilo que você professa. Aquilo que você fala. Às vezes, você tem uma batalha na sua casa, então o tempo inteiro você tem que estar profetizando a vitória. Por exemplo, se tem alguém doente, você vai falando, vai ser curado no nome de Jesus. Vai ser curado no nome de Jesus. Se tem alguma coisa ruim, você vai profetizando bem. Você vai profetizando a palavra, porque a palavra tem poder. A Bíblia diz que a palavra, né, ela é a espada do Espírito de Deus.